Inspeções, conselheiro Daniel Goulart. Processo 11.471 de 2014, Valparaíso, Goiás. Poder Legislativo, conta de gestão, janeiro a dezembro de 2013. Tomada de conta especial determinada pelo Acordo 003.327/2014, visando apurar as contas não prestadas a esta Corte pelo gestor do Poder Legislativo Municipal, lá de Valparaíso. Exercício, eu já falei, 2013. A Secretaria de Contas Mensais pugnou pela regularidade com ressalva e multa. Multa entrega intempestiva das contas do mês de janeiro a novembro. Dezembro. Secretaria de Fiscalização pugnou pela regularidade com ressalva e multa. Uma multa aqui de R$ 3.200 pela entrega intempestiva, mais outra multa de R$ 200. O MP pugnou pela irregularidade das contas, em razão da omissão de prestação de contas, né? Embora o gestor tenha apresentado as contas, né, intempestivamente. Pela imputação de multa, uma multa de R$ 5.000. Nosso voto, senhor presidente, nós estamos divergindo do MP, estamos acolhendo aqui a manifestação da Secretaria de Contas Mensais e da Secretaria de Fiscalização. Parcialmente, com o MP parcialmente com relação à multa, aqui digitação. No nosso voto, a divergência, nós estamos acolhendo a manifestação da Secretaria de Contas Mensais, Secretaria de Fiscalização, e parcialmente do MP, quanto à multa pela prática do ato ilegal e ilegítimo, só que com valor reduzido, né? Nós estamos, portanto, acolhendo integralmente o posicionamento da Secretaria de Contas Mensais, Secretaria de Fiscalização e parcialmente o MP. O voto no sentido de julgar regular, com ressalva às contas de gestão do Poder Legislativo do município de Valparaíso de Goiás, alusivo ao exercício 2013, complicação de multas ao ex-presidente, em consonância com a nova redação dada à Lei 19.044/2015, que alterou a 15.958. Multa de R$ 3.200, mais outra multa de R$ 200. Assim é o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão o voto. Pela ordem do... Eu confesso que eu procurei no sistema do tribunal ontem, quando estava estudando esse processo, eu não achei a resolução. São duas resoluções, na verdade, que tratam da questão da tomada de conta especial. O conselheiro Francisco é que se debruçou mais sobre esse assunto. Aqui, se destina ao público externo, ela é mais sintética, ela não adentra no mérito que a gente vai discutir a seguir. A interna, eu não sei, eu não tive acesso, mas eu fiquei em dúvida, gostaria de me valer da memória do conselheiro Francisco, nesse caso aqui. Foi um colega que atuou, então eu também fiquei em dúvida para a gente dirimir, para isso aqui vai direcionar o futuro. O tribunal constata a omissão de dever prestar contas, instaura a tomada de conta especial para apurar eventual débito, eventual dano, etc. Depois, no curso do processo, o gestor vem e presta contas. A questão é essa. O fato de prestar contas afasta a irregularidade, já que a lei fala que as contas devem ser julgadas irregulares na omissão do dever de prestar contas, é o inciso A do letra A do inciso 3 aqui do artigo pertinente. Eu indagaria do conselheiro Francisco se ele se lembra disso, que eu não consegui achar o número da resolução que trata do assunto. Conselheiro Francisco. Não lembro. As propostas já regular com ressalva. Estão ressalvando. Presidente, é o seguinte, essa questão de tomada de conta aqui realmente é um assunto que nós vemos evoluindo no prazo. Esse processo, essa situação aqui, ela veio anterior à posição de hoje que a gente tem. Então, naquela época, nós não tínhamos a resolução que nós temos hoje. Mas já dizia a lei que a omissão era uma irregularidade irreversível. Mas o que aconteceu nisso? Nós abrimos o processo de inadimplência, não prestou conta e tal. Quando foi convertido em tomada de conta esse processo, me parece que no último dia, uma coisa assim, o gestor veio e apresentou as contas. O tribunal tinha determinado, mas não tinha ido lá, o processo estava sobrestado, uma coisa assim. Mas o processo chegou a ser julgado, as contas chegou a ser julgadas irregulares.
Só que, como ele protocolou aí as contas num tempo, ele depois entrou com embargo, anulou essa decisão. Então, essa decisão de julgamento na época da tomada de conta, ela foi anulada. E daí passou, juntou essas contas nesse processo. Então, hoje estaria praticamente julgando as contas. Está julgando as contas. Então, é o processo da época que está, pelo que eu tenho conhecimento dele, é essa situação. Então, que já houve um julgamento pela omissão, foi anulado, ele juntou as contas, e as contas foram analisadas agora dentro do que está aí apresentado dessa situação. Então, é essa a situação. Agora, o doutor procurador realmente levanta uma situação, e hoje, na decisão nossa de tomada de conta, como é possível até reverter o julgamento das contas, então não é possível essa omissão, que na nossa lei fala que ela é insanável, mas na nossa resolução permite sanar. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tentando lembrar e elucidar, houve essa discussão, nós participamos dessa discussão, e apesar da lei constar, nós entendemos, houve discussão, e acabou que o tribunal acabou acatando a solução de que, depois, as contas sendo prestadas, caberia, sim, fazer retroceder com relação àquela que seria irreversível a obrigação de prestar contas, mas que essas contas, depois de tomadas, ela poderiam ter um outro parecer diferente, né? Não ficava irreversível, ou seja, não amarraria a decisão final sobre as contas, elas sendo apresentadas, no sentido de mantê-los irreversíveis, mesmo que, por exemplo, elas estivessem todas ok, né? Uma questão de interpretação, eu acho que a tomada de conta nesse sentido aí seria pelo atraso, pela falta de prestação de contas, feita a prestação de contas, parte do princípio perdeu o objeto. Questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, quanto à multa, eu acho que não tem o que discutir, porque é o que o senhor acabou de falar. Agora, quanto à rejeição, à aprovação, não teve prejuízo no erário. Veio, prestou conta, sanou as irregularidades. Então, não tem o porquê de rejeitar. Então, eu sou favorável, eu acompanho o conselheiro Daniel. O processo continua em discussão. Eu também acompanho o Daniel. Encerrado a discussão, em votação. Aprovado com voto contrário do conselheiro Francisco Rambo. Próximo, secretário.